Olá a todos, é um grande prazer estar aqui para mais um vídeo desse canal. E nesse breve vídeo eu gostaria de relatar um pequeno fato aí que a filósofa Ayn Rand ela, ela notou no tempo dela e é o que acontece hoje claramente, né? Hoje isso só está mais desenvolvido e ela notou no tempo dela que é uma coisa que ela chama da era da inveja, tá? O que é a era da inveja? A era da inveja, ela colocava que é que uma pessoa ou um determinado grupo, né, que é a coisa mais imoral que ela percebeu na época dela, nos Estados Unidos, ela fugia dali da Rússia lá, daquele comunismo russo para ir para os Estados Unidos, e quando ela chegou nos Estados Unidos ela se deparou com isso, que os americanos estavam começando a ter essas tendências também, que é a tendência da era da inveja, né? A era da inveja é você atacar um certo grupo ou uma pessoa não por suas falhas, né? Não porque aquela pessoa tem uma falha e tal, não é por isso que você ataca aquela pessoa. É você atacar a pessoa pelas virtudes. E ela considerava isso o ato mais imoral que uma pessoa poderia ter, atacar o outro pelas virtudes, né? Então isso é o que acontece hoje claramente na nossa sociedade, no mundo de hoje. Então quando você tem aquele belo exemplo, né, de uma família na frente de uma casa e tal, uma família bonita, bem vestida, na frente de uma mansão e tudo e tal. Esse modelo ele deve ser atacado, né, nessa sociedade hoje, porque existe lá num aglomerado uma pessoa que fuma maconha o dia inteiro e que precisa de roubar para sustentar o seu vício, e essa pessoa é a famosa vítima da sociedade, né? Ela sempre é a vítima da sociedade. Então, né, na era da inveja, você deve atacar aquele modelo de família ideal, né, de uma mansão, de riqueza e de não sei o que. Você deve atacar a virtude, né? Quando as pessoas começam a obter virtudes, né? Trabalhar para poder comprar boas roupas, para poder adquirir boas coisas, para poder, né, ter sucesso e tal. Isso deve ser atacado em prol, né, das falhas humanas, de tudo aquilo que é falha, tudo aquilo que é falho, tudo aquilo que é ruim. Isso deve ser enaltecido. Então aquela pessoa lá que fuma maconha o dia inteiro, né, ele deve ser enaltecido, ele deve ser colocado num pedestal e como uma vítima da sociedade, e aquele modelo contrário deve ser atacado. Então isso é exatamente o que acontece no nosso mundo, né? Uma pessoa ela deve ser atacada simplesmente por virtudes, né? Simplesmente porque tem muito dinheiro, simplesmente porque se ele tem dinheiro ele é um opressor capitalista, né? Se ele tem dinheiro e boas virtudes para poder conseguir o dinheiro, você levanta 5 horas da manhã lá como o Jeff Bezos, né, da Amazon, você levanta 5 horas da manhã para poder responder e-mails, não sei o que e tal. Essa pessoa ele tem que ser um opressor, ele tem que ser atacado pelas suas virtudes, ele tem que ser condenado pelas suas virtudes, né? E simplesmente porque ele é um branco opressor, né? Ele não é preto, ele não é simplesmente como aquele, né, como aquele preto lá que às vezes fuma maconha. Não tô falando que os pretos fumam maconha, não tô colocando isso não, mas, né, se tem um preto que fuma maconha lá no aglomerado, essa pessoa deve ser enaltecida, e se essa pessoa sai depois para roubar por suas escolhas, ele deve ser enaltecido, né? E o mal deve ser enaltecido por isso, porque roubar não é uma coisa boa, em prol do ataque contra brancos, contra pessoas que foram lá e tiveram sucesso, né?
E sempre os brancos de sucesso, né, hétero, tem família, não sei o que, esses são sempre os fascistas, né? São sempre os fascistas, são aqueles maus que devem ser combatidos na nossa sociedade. Então a Ayn Rand, ela conseguiu perceber esse tipo de coisa, ela conseguiu perceber no mundo dela, mas tem pessoas que vivem hoje, nesses dias hoje, e não conseguem perceber esse tipo de coisa, não conseguem perceber que, que quando, por exemplo, um preto tem virtude, né? Um preto tem virtude e que é rico e que é capitalista e tal, esse preto é mau, ele é um preto fascista, ele não é um preto como um preto do aglomerado, né? Ele não é um preto como um preto que fuma maconha o dia inteiro e depois sai para assaltar as pessoas. E esse preto que faz isso é porque ele não teve oportunidade na vida, ele não teve, ele é uma vítima social, ele tem que ser colocado como uma vítima social. Então, fazendo esse tipo de coisa, a Ayn Rand ela coloca que isso é chamado de era da inveja. A era da inveja é quando você troca os padrões e você exalta o mal, né? E você condena, você combate as virtudes. Tudo aquilo que é virtude, né? Um preto que foi lá e ficou bilionário, né? Um preto capitalista que ficou bilionário e tal, esse preto ele é sempre o opressor, ele é um preto opressor, ele é um preto que não se importa com os pretos do aglomerado e tal, é porque ele tem que ser detonado por causa das suas virtudes, ele tem que ser condenado por suas virtudes. Então é isso que a Ayn Rand deixa claro e é o que acontece claramente hoje nessa era que nós podemos chamar de era da inveja, né? Então assim, uma colocação muito pertinente na época dela e assim, é tudo que acontece hoje nos Estados Unidos, né? No Brasil e em milhares de outros lugares. É isso aí, um grande abraço, tchau.